Se prepare aí, nós começamos domingo uma série sobre obras da carne versus fruto do Espírito. Eu acho bom você ir lá na internet e você se inteirar da mensagem número 1, porque isso é uma série, tá? E a gente fez um panorama geral. Hoje nós vamos tratar de algumas obras da carne especificamente. Ai, meu Deus, porque assim, domingo eu estava falando aqui, lendo os versículos, e eu falava assim, concupiscência da carne. Diz que tinha irmãos que falavam assim, o que concupiscência? Né? Para quem não sabe o que é concupiscência, que palavra horrorosa, é horrível mesmo. É um desejo que a carne tem desenfreado. Um desejo forte, é um desejo tremendo que a carne tem para errar. Tá? Isso é concupiscência. Aí diz que eu estava falando, eu falava assim, lascívia. O que é lascívia? Aí eu falava uma outra, o que eu falava mais? Sei lá. Eu falava umas, facções. Dissensões, mas que palavras são essas? Então nós vamos ter nesta série a explicação de cada uma dessas palavras, porque na verdade não são só palavras, são atributos do diabo que estão na nossa carne. Então a gente precisa conhecer para identificar isso na nossa carne de pecado e a gente matar isso, né? Submeter isso, não deixar isso agir. Porque senão, amados, nós vamos pagar caro. Aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Então, não perca esta série, tá? Nós vamos tratar de muitas coisas bem difíceis de serem tratadas, bem pesadas às vezes, mas necessárias, porque são obras da carne, a gente precisa saber. Nós temos isso tudo introjetado na nossa carne. Tá? No nosso corpo mortal. E há uma luta muito grande contra o nosso espírito. Esta série basicamente trata sobre isso. Então vamos lá. No telão, o tema da série, obras da carne versus, é contrário, é briga. Fruto do Espírito, parte 2. Diz a palavra de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 17, 19 a 25. Diz assim, porque a carne milita não é coador de café. Milita, luta, guerreia, briga. Porque a carne milita contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então hoje, eu e você, que estamos em Cristo, sabemos o que é o nosso querer, o que é bom, o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é de Deus. E a carne luta para que a gente não faça o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro e o que é de Deus. Vamos ver o que é que Deus tem a falar sobre isso aos nossos corações. Temos mais. Ora, as obras da carne são conhecidas e são conhecidas, elas são manifestas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas, não há lei. Isto está acima de tudo. E os que são de Cristo Jesus, quem é de Cristo Jesus? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A carne tem paixões, não é amor. Tem paixões, tem loucuras, cegueiras, concupiscências, fome, desejo, forte desejo. Se vivemos no Espírito,
e somos de Cristo. O Espírito Santo está em nós. Andemos também Andemos. Quer dizer, a nossa vida tem que ser uma vida diferente de quem não tem Jesus, de quem não tem o Espírito Santo. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai de amor bondoso. Tu és tão lindo, Senhor. Tu és tão perfeito em teus caminhos, tão inspirador. Tu sabes a hora certa de falar sobre cada assunto, sobre cada tema. O Senhor conhece o que os seus filhos precisam ouvir, aprender, conhecer. E o Senhor sabe da nossa luta urgente, diária, contra a nossa carne, Senhor. Toda hora, todos os dias, são apresentados caminhos, atalhos. E nós temos escolhas a fazer todo o tempo. Mas nós vivemos no Espírito, nós somos salvos. O nosso espírito já foi vivificado, somos novas criaturas. E nós temos um chamado, Senhor, para nós andarmos também no Espírito. Para nós nos movermos, falarmos, nos relacionarmos, trabalharmos, ganharmos dinheiro, casarmos, termos filhos, convivermos em família, em sociedade, mas tudo isso no Espírito. Então, ensina-nos como fazer, Jesus. Como submeter a nossa carne, como, Jesus, diminuir o apetite da carne, diminuir, Jesus, ó Deus, essas concupiscências, até que elas desapareçam, Jesus, e não possam nos dominar mais. Nós queremos, Jesus, fazer a Tua vontade. Nós já somos redimidos, regenerados, novas criaturas e precisamos viver como tais. Então fala-nos hoje, Pai, ainda mais, que obras da carne são essas? Como a palavra de Deus trata disto? E como nós devemos proceder, Jesus, para não sermos envergonhados pela nossa própria carne, humilhados, e termos colheitas terríveis quando plantamos na carne, Jesus. Ensina-nos a viver no Espírito e a andar no Espírito. Isso não é tão difícil quanto parece. É possível. Nós temos a capacidade dada por Ti de vivermos desta forma. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, remidos, regenerados, novas criaturas, aqueles que hoje são chamados templo do Espírito Santo, santuário do Deus vivo, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino formado por ministros de uma nova aliança, homens e mulheres que vivem por fé. Nós começamos no domingo uma série de mensagens que vai trazer muito conhecimento a toda a igreja. E esse conhecimento não vai ficar só na teoria, não. Esse conhecimento vai nos ajudar a submeter a nossa carne ao poder do Espírito. O nosso Espírito é muito mais poderoso do que a nossa carne. Amém? Digo, meu Espírito é muito mais poderoso do que a minha carne. Nós vamos aprender a usar esse poder que está no nosso espírito contra as concupiscências da nossa carne. E nós já aprendemos no último domingo, ou alguns recordaram, que todo filho de Deus, a partir de Adão e Eva, tem a semente da corrupção, tem a semente da mentira, tem a semente do engano. Ou seja, o engano do diabo, você sabe que o diabo, ele encarnou numa serpente para fornecer uma proposta indecente ao primeiro casal, de desobediência, enfim, de erro, de engano, de mentira. E esse engano do diabo, que entrou no primeiro casal, ele danificou todos nós, que passamos a ter na nossa carne essa semente do pecado, atributos do diabo. É triste falar isso, mas é a realidade. Na nossa carne há atributos malignos, que a Bíblia também chama de lei do pecado. Ou seja, há uma lei que governa na carne.
Não governa o meu espírito, tá? Mas a minha carne, ela está obediente por causa do engano, da mentira, dos atributos do diabo. A minha carne foi colocada obediente a uma lei do pecado. O que é uma lei? Uma lei é algo que governa, que dita as regras. Então existe uma lei do pecado que governa, que dita as regras para a minha carne. O que você passa hoje de mal é consequência do que o diabo já fez, né? Ele danificou o primeiro casal e daí para frente, a Bíblia diz, todos pecaram. Por quê? Porque nós herdamos na carne o pecado. Então, todos nós, crentes em Jesus, amados, todos nós que já recebemos e confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos uma luta diária entre o bem que Cristo nos trouxe e o mal que está na nossa carne. O nosso espírito está perfeito. Por quê? Porque Cristo habita nele. Aquele que é santo, aquele que é perfeito, fez morada em mim. Onde? Na minha carne? Não. Jesus não quer nada com a nossa carne. Jesus fez morada na parte que saiu dele, que é o nosso espírito. Então, somos um com o Espírito de Deus. Cristo habita no nosso espírito. Mas a nossa carne está estragada por causa do pecado. E a Bíblia mostra que o bem, né, a vida abundante que Jesus nos trouxe, quando ela é recebida em nosso interior, essa vida abundante de Jesus, ela nos dá autoridade, ela nos dá poder, para nós não aceitarmos mais o mal que vive em nós, quer dizer, que vive na nossa carne. O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 7:21, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O que ele estava dizendo? Eu sei o que é bom. Eu sei o que é certo, eu sei o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Mas quando eu quero fazer o bem, eu encontro uma luta para fazer esse bem. Eu encontro o quê? Eu bato de frente com uma lei. Que lei? A lei que o mal reside em mim. Então assim, eu quero fazer o bem, mas nem sempre eu consigo. Eu quero fazer certo, mas nem sempre eu consigo. Por quê? Porque a minha carne quer impedir esse bem, quer impedir esse certo, quer impedir que eu viva de forma justa, reta, santa, que agrade a Deus. Por quê? Porque a minha carne luta, ela resiste a esse bem, porque nela tem um mal que reside nela. Então o mal e o bem estão sempre lutando, estão sempre brigando, são opostos. E isto são as duas naturezas que nós possuímos. Nós temos duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza espiritual. A natureza humana é a minha carne, a natureza espiritual é o espírito que veio de Deus e agora então vivificado, fortalecido, santo, perdoado, um espírito justo, reto, completo, perfeito, porque Cristo, o santo e perfeito, está unido ao meu espírito. Então, esta é uma guerra constante. Às vezes, você sabe, nós vemos pessoas com 20, 30 anos de igreja fazerem coisas que um incrédulo faz, ou você não sabe de nenhum caso que um crente, uma pessoa, né, cristã, o cara pulou a cerca, adulterou, roubou, passou cheque sem fundo, mentiu. Ou, enfim, essas pessoas, na verdade, que fazem coisas que o incrédulo faz, elas não sabem que apesar de elas terem um espírito perfeito, a sua carne está danificada. Por isso, nós não devemos confiar na carne. Não confie na sua carne, nem na carne de ninguém. A carne para nada aproveita. Então, às vezes você está caminhando com outro cristão, um outro crente, e você se surpreende. O que esse cara está fazendo? Eu nunca imaginei, era uma pessoa tão santinha, tão consagrada, tão não sei o quê, está fazendo isso? Ora, ele não está vigiando a carne dele, ele não está submetendo a carne dele está cheia de apetites e está desenfreada. Então, a carne, quando ela não é submetida à estrutura espiritual, quando a carne não é submetida ao conhecimento da palavra de Deus, quando a carne não é submetida a uma confissão constante das promessas, dos nossos direitos, da nossa posição espiritual em Cristo Jesus, a carne fica exaltada. E é nessa carne que o diabo age. Não é que ele entra na carne, ele não precisa entrar em nós, ele não precisa fazer mais nada. Aliás, ele nem pode. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então nós não podemos ser possuídos por demônios, por diabo, nós não podemos perder a salvação, o diabo não nos toca. Porém, ele já fez um estrago tão grande que basta
esta carne está exaltada, basta esta carne estar cheia de apetites não refreados, que o diabo está agindo. E ele vai armar situações, circunstâncias, vai colocar pessoas no nosso caminho, energizadas por ele, situações que a Bíblia chama de laço, de cilada, que se a minha carne e a sua carne não estiverem sem força, ela cai. Ela entra mesmo, ela vai fazer estrago, vai fazer coisa feia. Então, o mal que está na carne, ele nunca foi, nem nunca será erradicado. Não vai sair o mal que está na carne de nós. Não tem como. E então, o que nós temos que fazer? Nós temos que submeter a nossa carne àquilo que o nosso espírito já sabe. Então, eu sei disso, você tem que saber disso, para quando a tua carne quiser lhe envergonhar, porque o que ela vai fazer é correr para o pecado, para o erro, para as coisas contrárias ao bem, vai correr para o mal. Então, assim, toda vez que ela conseguir, você vai ser envergonhado, você vai ser humilhado, você vai perder, você vai pagar caro por isso. Quando a gente faz qualquer coisa, seja na carne ou no espírito, isto é uma semeadura, estamos plantando. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, quem planta na carne tem colheitas terríveis, colhe, a Bíblia diz, corrupção. Então, é importante que você tenha este conhecimento e que você submeta a sua carne a esse conhecimento. Nossos sofrimentos e problemas são geralmente resultado do mal que está já na nossa carne. Então a carne não se aperfeiçoa, a carne não se converte, a carne não fica boazinha, na carne não há bem algum. Jesus disse, a carne para nada aproveita. Paulo disse, a carne é um corpo de humilhação. Se você deixar, ela te humilha o tempo todo. Pedro disse, a carne é um corpo de imundície. Então veja bem, né? Se você não tiver Bíblia na sua vida, o seu comportamento será horrível. Como um cristão, é capaz de fazer coisas que um ímpio faz. É capaz de fazer coisas que qualquer incrédulo faz. Por quê? Porque a carne está solta, está desenfreada. Gálatas 5,17 diz assim, porque a carne milita contra o espírito, é uma luta, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então eu quero que você entenda que é uma guerra, é guerra mesmo, é uma luta, é uma batalha o tempo todo. Vocês se lembram das imagens de domingo? Vamos colocar no telão? Você tem aí, não é, um Ultimate Fighter, dois oponentes, ok? Então, você vê aí sangue para todo lado. Ali não tem ninguém querendo andar junto com o outro. Quer um derrotar o outro, quer um derrubar o outro. Olha que legal, né? Quem será que está por cima e quem será que está por baixo? Será que é a carne? Será que é o espírito? O tempo todo, amado, um quer derrubar o outro. E uma hora até a nocaute. Olha a cara desse fulano que está ali, ele não sabe nem quem ele é, perdeu o rumo. Às vezes, o nosso espírito toma uns nocaute da nossa carne. Fica lá a carne, e o espírito, sei lá onde foi, tá caído, adormecido, não é? E muitas vezes é o contrário, graças a Deus, quando a nossa carne é nocauteada, que ela é que perde o rumo e perde a força, né? Acaba. Às vezes a luta é ferrenha, entra pé, entra mão, entra braço, entra soco, cabeçada, enfim, muitas coisas. E nós temos que ter essas imagens na cabeça. Por quê? Porque quando há essa luta, há sim, muitas vezes, dores, fraturas, há sangue, há perdas. Principalmente, você tem que entender, quando a nossa carne ganha. Quando a nossa carne está, né, vencendo esta batalha, esta guerra, esta luta, há muita perda, há muita dor, há muita lágrima, há muito choro. Às vezes há doenças físicas, às vezes há enfermidades, às vezes há amarguras, angústias, decepções, frustrações. Então eu preciso lhe mostrar isso, ok? Então, a sua carne, ela tem que receber todos os dias, diga todos os dias, o impacto daquilo que já aconteceu no seu espírito. E aí, você vai dando palavra para a sua carne, vai confessando, vai vivendo aquilo que aconteceu no seu espírito, e você vai naturalmente fazendo morrer
As obras da carne. O pecado não sai, mas aquelas obras, aquela vontade vai diminuindo. Você tem que, olha, resumindo, você tem que enfraquecer a sua carne, tirar a força dela, tá certo? Como é que a gente faz isso? É um processo. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo de educação, lutar contra a sua carnalidade. Ok? Você vê que pessoas às vezes se convertem, confessam a Jesus, recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, começam a vir à igreja e a pessoa ainda tem lá um macinho de cigarro, a pessoa ainda fala lá meia dúzia de palavrões, a pessoa ainda bebe lá os Beer Nights, ainda faz umas coisinhas às vezes, e ela está ouvindo por quê? Ela não tem ainda uma estrutura espiritual na vida que lhe permite tirar a força da carne. Então, ela está ouvindo a palavra, ela é salva, mas a carne dela estava solta, estava no mundo. E agora essa carne precisa ser refreada. Então, é importante entender que isso é um processo de educação. Vai se lutando contra a carnalidade, se criando uma estrutura espiritual na vida, conhecimento, oração, enfim, tantas coisas que lhe vão permitindo essa vitória espiritual. Se você não lutar contra a sua carne, daqui a uns anos, você vai estar cheio de problemas, cheio de decepções, e você ainda vai dizer, como é que eu pude fazer isso? Nós mesmos, muitas vezes, nós dizemos, mas por que eu não calei minha boca? Não é verdade? Você vem à igreja, você está crescendo na graça, no conhecimento, você tem uma estrutura espiritual, mas a carne ela é tão danada, que às vezes o diabo coloca uma situação, arma uma história, uma reunião, sei lá o quê, e de repente ali está armado o circo todo, e você entra ali de gaiato, faz papel de palhaço, porque depois você é humilhado pela sua carne, envergonhado, vai colher, e depois quando você olha, você diz, por que eu fui lá? Por que eu me meti com essa gente? Por quê? Já foi. Romanos 8,13 diz assim, porque se viver de segundo a carne, se viver segundo a carne, se você anda, né, e a tua carne é pronta, você deixa ela solta, caminhais para a morte. Não é só morte física, não. É morte de sonhos, morte de ideais, morte de amizades, morte às vezes de um casamento, de um relacionamento. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então a única forma de a nossa carne não agir é mortificá-la com aquilo que o nosso espírito sabe. Está aqui a importância do estudo da palavra, de você não faltar aos cultos. Você sabe que no passado, lá, né, na Idade Média, aqueles monges, aqueles padres, eles iam para um lugar e eles ficavam ali, eles tinham desejos. Carne, lógico, carne é carne, igualzinha, de todo mundo. Então eles achavam que mortificar a obra da carne era ficar se batendo. Entravam aí os jejuns, entravam aí, né, aquelas peregrinações, o isolamento em montanhas, em montes, em vales. Eles pegavam chicotes e eles se batiam até sangrar. E eles descobriam que nada daquilo adiantava. Continuavam ali os apetites da carne. Não é? Você vê hoje os escândalos entre os sacerdotes da igreja romana. Então estão lá o quê? A carne é igual, tem desejos, está aí pedofilia, homossexualismo, enfim, todas essas coisas que nós sabemos, tudo enrustido nos conventos, né? Minha avó contava uma história, e a minha mãe contava essa história, que em Portugal, no tempo da guerra, quando alguns conventos foram arruinados, bombas caíram e tudo mais, embaixo de conventos se acharam milhares de bebês enterrados. Crianças que nasciam, abortos que eram feitos, embaixo de conventos. Então, não adianta botar um hábito, se trancar numa clausura. Não adianta fazer jejum, não adianta ir para um monte, não adianta ficar horas de joelhos sangrando. A carne não é vencida por isso. A carne é vencida pelo conhecimento que está no nosso espírito, pela palavra, pela convivência com os santos, pela oração, pela confissão em linha com a nossa posição espiritual. Então, assim, isso aqui é muito interessante, né? Então, tenha você cautela, meu amado, com a sua carne. Amém? Diga, eu devo ter cautela com a minha carne. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, tenha cautela com a sua carne. Uau!
Como é que isso acontece? Bom, como é que eu posso ter cautela com a minha carne? O contínuo estudo da palavra, é através do aprendizado, é o colocar em prática o que Deus diz, é a adoração, é buscar a comunhão da igreja. Amado, a convivência com os santos nos protege muito, nos ajuda muito, é confessar a palavra, é viver com temor e tremor. Você tem que ter temor de Deus. Você acha que faz o que quer e nada acontece? A gente não está brincando com um Deus, como chama? Borra-bota, sei lá. Um deusinho de estatuinha, que é um louquinho, um velhinho dormindo. Não existe isso não. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o soberano. Ele estabeleceu como as coisas são. Ele foi para aquela cruz, morreu no seu e no meu lugar. Aquele sangue não era de bode, de carneiro, de passarinho, de ovelha. Era sangue do Deus vivo. E esse sangue é poderoso para que você tenha autoridade e poder no seu espírito para vencer as obras da carne. Ou você faz a sua carne morrer, ou ela vai fazer você morrer. É preciso que o Espírito prevaleça sobre a carne, senão as obras da carne começam a se manifestar. Então saiba, amado do Senhor, amada de Deus, que a nossa carne ela é fiel ao pecado, ela é fidelíssima ao pecado. Há uma lei que manda nela e ela é fiel a essa lei. E o nosso espírito é fiel a Deus. Veja isso em Romanos 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Eu já sei o que Deus quer de mim. Mas, segundo a carne, eu sou escravo do quê? Da lei do pecado. E olha que era o apóstolo Paulo falando isso. Então nós vamos ver agora algumas obras da carne que podem se manifestar na vida de qualquer crente que não tem este conhecimento. Pode se manifestar na vida de um crente, talvez, que não submeta a sua carne ao poder e autoridade de Jesus que já estão no seu espírito. Então diz Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Ai meu Deus. Isso foi escrito por uma igreja. Ou seja, está na carne de todo mundo, do ímpio e do justo. Prostituição é uma obra da carne. O que é prostituição? Vamos colocar no telão o que está no dicionário. Prostituição: comércio habitual ou profissional do século. Veja bem, às vezes não é uma forma de vida, um meio de vida, um ganho de dinheiro, mas é uma constância, né? É uma troca. Às vezes não é dinheiro, se troca por atenção, se troca por um carinho, se troca às vezes o corpo, o sexo, por um presente. Não é necessariamente a profissão, mas todas estas formas se constituem em prostituição. Prostituição também é corrupção, prostituição é devassidão, degradação, desonra, ato vil, meretrício. Esta é a definição de prostituição. E o que a Bíblia fala sobre prostituição? Uau! Vamos ver em Oséias 1, versículo 2. Diz assim: porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, prostituição, por ser uma obra da carne, ela faz com que a pessoa se desvie do Senhor. Ou seja, Deus não está em nada a ver com a carne. Em nenhum ato de prostituição, nada disso. Nada das definições que nós vimos. Prostituição é um desvio do Senhor. Eu estou falando de crentes, né? Porque quem está no mundo já está desviado, já é ímpio, já está morto em delitos e pecados. Estou falando de um crente. Ele se desvia de Deus, ele se desvia do caminho, né? Do centro da vontade de Deus, quando ele entra por esse outro caminho da carne. Então, Deus não está nisso. E também Deus não opera onde há prostituição. Ok? Olha o que Jesus disse em Mateus 15:19. Porque do coração procedem maus desígnios. Que coração é esse? O coração do homem enganoso. Está falando aqui da carne, da essência humana, do coração, do humanismo, da carne. Procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição,
furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, do coração enganoso do homem, carnal, não é? Segundo aos Coríntios 12, 21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Paulo está dizendo que ele ia para a igreja de Corinto e ele estava preocupado, né? Dele ser humilhado, dele ser envergonhado, porque ele tinha pregado, e encontrar ali muitos, né? Que ele viesse a chorar por muitos que no passado pecaram, mas não se arrependeram da impureza, da prostituição, da lascívia. Quer dizer que há gente no meio da obra de Deus que faz essas coisas e não se arrepende, né? Isso é uma vergonha, isso é uma dor, isso é uma coisa trágica para a obra do Senhor, tá? Isto aqui, olha, foi escrito para crentes, viu, irmãos? Então, eu queria dizer assim, que qualquer destas coisas que estão na carne, qualquer um está sujeito. Se não vigiou a carne, pode enveredar por esses caminhos. Mas assim, o Senhor já está dando uma lição. Tem que haver arrependimento. Tem que pedir perdão para o Senhor. E a Bíblia diz que você tem que deixar esse caminho e não voltar mais a essas práticas, tá bem? Primeira aos Tessalonicenses 4, 3 e 4. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Então, assim, tem que se abster. Isso significa que no mundo, pode ser que todos nós, alguns de nós, poucos de nós, já tenham enveredado pelo caminho da prostituição, da devassidão, de tudo isso. Mas o Senhor disse, olha, agora eu já te santifiquei no Espírito, eu quero que você tenha uma santificação no teu viver diário. E o que você tem que fazer? Já começa se abstendo. As coisas que você fazia no mundo que Deus não aprova, que são obras da carne, tem que se abster dessas coisas, tá? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então o teu corpo é para ser honrado, não é para ser usado, não é para ser motivo de pecado, de humilhação ou de escândalo, tá? Judas, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, prostituição é uma obra da carne. Às vezes um vê o outro, imita o outro, acha que está tudo bem, não sei o quê. Mas todo crente precisa saber que vai ter um sofrimento. Vai sofrer punição. Que punição? Disciplina, correção e açoite. Porque Deus não nos chamou, não nos salvou para que a nossa carne ainda reine. Tá bem? Provérbios 23, 27 e 28. Pois cova profunda é a prostituta. Poço estreito, a alheia. Então, está na Bíblia. Eu não sabia que a Bíblia falava de tudo isso. Fala disso tudo e muito mais, meu amado. Que eu não tenho tempo aqui, não é? A prostituta é uma cova profunda, é um poço estreito e alheio. Só se mete quem quer ir para o buraco e para a ruína mesmo. Versículo 28. Ela, a prostituta, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Então, prostituição é infidelidade, tá? E leva a pessoa a se tornar um infiel. 1 aos Coríntios 6, 15 e 16. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então é muito sério, tá? Eu não tenho muito tempo aqui, mas eu queria dizer, alguns crentes, algumas pessoas cristãs, não, eu não me meto com prostituta. Eu não me meto com prostituição, mas vai nas baladas e beija um, beija o outro, fica com um, fica... Isto é prostituição. Não é um comércio, às vezes não tem troca financeira, mas tem outros tipos de satisfação, de trocas, outros tipos de pagamento. Então, o nosso corpo, né, não pode ser, os nossos membros, não pode fazer parte de meretrício. Então, a pessoa que beija um, beija o outro, fica com um, fica com o outro, né? Começa uma noite com um, não sabe quem é, vai para a cama com aquela, dá uns beijos, uns malhos e passa e não sei o quê. Amado, isso aí é prostituição. Há muita prostituição que parece divertimento, até de graça, né?
mas é prostituição. Colossenses 3:5. O que eu faço com a prostituição? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Tem que fazer morrer. Você já sabe como é que faz morrer. Usa a autoridade de Jesus que está no seu espírito e vigia a sua carne, tá? Sai fora. Sai fora de quem te convida para algum lugar, alguma coisa, alguma circunstância, que você sabe que isso vai estar lá aflorado e que haverá convites e facilidades para isso. Foge. Esta é a recomendação. Vamos voltar a Gálatas 5:19. Todo mundo entendeu prostituição? Mas, bispo, que culto é esse? Bom, é um culto de conhecimento. As pessoas acham que isso não está na Bíblia, que Deus não se importa com isso, que Deus não se preocupa. Tudo, a nossa vida é toda linkada, amado. Tudo está conectado. A gente tem que prestar atenção, tá? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição e agora, impureza. O que é impureza? No telão a definição do dicionário. Impureza é imundície, tudo que perturba a pureza, que suja, que macula, que tem mistura não é puro, não é? Contaminação, imoralidade. Estão aí os sites pornográficos, as revistas, imoralidade, contaminação, enfim, você sabe, não é? O que a Bíblia diz sobre impureza? Zacarias 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, nós fazemos parte dessa casa, e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. O sangue de Jesus é esta fonte aberta que removeu o pecado e a impureza das nossas vidas. Diga, você já foi purificado. Diga, já fui. Então assim, se Jesus já fez uma obra na sua vida, a sua carne, você sabe, ela não pode querer de repente anular tudo isso, envergonhar a obra de Cristo. Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que nós temos que entender? Todo mundo está olhando para nós. Você sai com uma Bíblia, você fala que vai a uma igreja, você fala que vai assistir um culto pela internet, você fala que você ora, você fala que você é evangélico. Ora, fica todo mundo olhando para você. Há uma expectativa ardente para ver o que é um filho de Deus. Agora, se a pessoa olha para você e você é igual ao ímpio, pensa bem. Para que então igreja, Bíblia? Para que oração? Para que viver entre os santos? Então isso aqui é muito sério, não é? 1 Coríntios 6:13, parte B diz: porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Digo, o meu corpo é para o Senhor. 1 Coríntios 6:18. Fugir da impureza. Sai correndo. Ai, tem um lugar lá que a mulherada agarra. Foge. Foge. Ai, mas tem uns amigos e umas amigas, tem uma festinha que não sei o quê, e depois da festinha, fugir. Não vai na festinha. Aquilo não é festinha. Aquilo é um inferno. Quem vai estar lá? O demo, com um monte de laço. Laço, mas eu não vejo nenhum laço. Essa mulher é um laço, essa outra é um laço, essa é um laçarote. E elas vêm bonitas, enfeitadas para presente. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Veja a importância que Deus dá para o nosso corpo, amados. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E o próprio corpo agora pertence a Jesus. Então, cuidado com ele. 1 Coríntios 7:2-9. Quero falar aqui, com solteiros. Ui, agora. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. E cada um o seu próprio marido. É para casar com uma só, tá? E com um só. E assim, o que é essa impureza? Essas obras da carne. Jesus estabeleceu o sexo como uma coisa maravilhosa, prazerosa, divina mesmo, mas para ser praticado com o marido, para ser praticado com a esposa, tá? Agora, se não é praticado com o marido e com a esposa, se é fora do casamento, o que acontece? É uma obra da carne, é um apetite que a carne tem e que não pode ser satisfeito, a não ser da maneira que Deus estabeleceu essa satisfação. Então, por causa da impureza, para que não haja impureza, para que não haja pecado,
Cada um tem a sua própria mulher. Casa! E seja feliz com a sua mulher. Brispa, mas é o seguinte, se antes eu não tivesse sexo com a minha namorada, como é que eu vou saber se é ela, se é bom o meu namorado? Você acha que Deus faz alguma coisa porcaria? Você acha que Deus, sendo Deus, conhecendo cada um e aproximando cada um e achando a pessoa perfeita para cada um, Deus vai permitir que uma área tão maravilhosa seja? Não! Deus é perfeito em todos os seus caminhos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus pôs a mão, amado, é maravilhoso. Então não vem com esse papinho de que precisa conhecer antes para saber se é bom ou se vale a pena. Eu conheço muita gente que viu antes que era bom e depois que casou viu que não valia a pena aquela pessoa. O que é muito pior. Então, alto lá, tá? Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Versículo 9. Caso, porém, não se dominem, os solteiros, tá? Que se... falei a palavra que dá arrepio. Que se casem. Bispo, então tem alguém que se domina? Se tiver um chamado para ficar solteiro, vai ter que se dominar. Agora, se você não se domina, você tem um chamado para casar. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Bispo, mas não dá para eu casar hoje. Então, meu filho, pega a sua cabeça, enfia num balde de água fria. Toma banho gelado, vai fazer musculação, gasta essa energia. Vai fazer corrida, faz meia maratona, vai, corre. Gasta de outro jeito, que é santo, tá? Agora, não se domina, que se case. Casa logo, apressa o casamento, antes que faça bobagem. Que o que plantar, vai colher, tá? Segundo aos Coríntios 7:1 diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tem que ter temor de Deus. E purifica, viu? Tudo que foi impuro aí, purifica rapidinho. Hebreus 13:4, para os casados agora. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, entre todos. Matrimônio tem honra de Deus, matrimônio tem bênção, matrimônio tem brilho, matrimônio tem herança, matrimônio tem galardão, bem como leito sem mácula, uma cama sem pecado. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Quando Deus julga, Ele tem que estabelecer uma sentença. Se Ele julga, e Ele é Deus. Então, assim, casados, leito sem mácula, ou seja, um relacionamento puro, perfeito, verdadeiro, honesto, maravilhoso. Efésios 4:19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, veja, só uma pessoa insensível à voz de Deus, insensível a obra de Jesus, né, no seu espírito, insensível ao Espírito Santo, insensível à palavra, é que comete toda sorte de impureza, vive na carne. 1 Tessalonicenses 4:7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para diga, Deus não me chamou para a impureza. Diga, Deus me chamou para a santificação. Muito bem, que mais? Tiago 1:21, portanto, despojando-vos de toda a impureza, despojando, tira o poder da impureza, joga ela fora, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Ó, amado, você tem que pegar essa palavra hoje que Deus está falando ao seu coração e acolher com muita mansidão, não fica aí, não pode ser, não aceito, não, aceite sim. Porque isso que não, é sua carne. Então não lute contra Deus, porque quem luta contra Deus sempre perde, ele nunca perdeu nenhuma guerra. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a palavra tem poder para te tirar dessas coisas todas, para perdoar e para salvar a tua alma das confusões da carne, tá bom? 1 Coríntios 5:9 diz, já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Por que você acha que Deus manda não se associar com o impuro? O que o impuro vai fazer? Vai te chamar para ficar impuro igual. O impuro não quer ficar impuro sozinho. O errado sempre quer mais alguém errando com ele para ele ficar mais confortável, tá? Porque o certo, o puro, ele sempre expõe o impuro. Então,
Não se associe com os impuros. Tira da sua vida, meu amado. Tem amizades tão boas, minha amada. Tem pessoas tão maravilhosas, né? Impuro não é para andar com você, tá? Gálatas 5:19. Eu vou para a terceira obra da carne de hoje. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, já vimos, impureza, já vimos, lascívia. Ai, que palavra é essa? Lascívia. O que é lascívia? No dicionário, lascívia é luxúria. Ó, parênteses. Luxúria não tem nada a ver com luxo. Sabe, luxo, uma pessoa que vive no luxo, usa roupas assim, grife, anéis, sapatos, sai num carro de luxo. Então, luxo não é luxúria. Luxo é uma coisa, luxúria é outra. Eu tenho que falar isso porque uma vez escreveram para mim um e-mail, um homem legalista, ele mandou um e-mail que assistiu o programa e dizia assim: ai, para que você precisa aparecer na televisão com essas roupas, esses anéis, né? Você vive nessa luxúria. Você quer falar que eu estou no luxo? Ah, amém, até vai. Mas na luxúria eu não vivo não, tá? Luxúria é lascívia, é libidinagem. Sensualidade exacerbada. O que é uma sensualidade exacerbada? As mulheres normalmente são muito sensuais. E é bonito, Deus fez assim. Agora, sensualidade exacerbada, que é lascívia, que é luxúria, é o quê? É usar a sensualidade para outras finalidades. Tem pessoas que apelam mesmo, você sabe, com roupas, com trejeitos e outras coisas mais. Isso aí é lascívia, é obra da carne. Então, quando você vê uma pessoa, né, que usa uma calça aqui embaixo, ela usa uma saia aqui em cima, ela usa um decote aqui embaixo, ela usa uma manga aqui em cima. Então, assim, são certas coisas que não são sensuais. São o quê? Luxúria. Tá bom? Entenderam? É uma sensualidade exacerbada. É usando a sensualidade para um outro fim, carnal. Licenciosidade. Vale tudo, tá? Tudo é possível, tudo é permitido. Devassidão. Incontinência. A pessoa não sabe se refrear. Não para. Infidelidade. Infidelidade é lascívia? É uma dos sinônimos de lascívia, é infidelidade. E o que a Bíblia fala sobre isso? Marcos 7:22. Vamos ver. A avareza, as malícias, o dolo. Veja, está tudo colocado no mesmo plano. A lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Nós vamos falar de tudo isso nos cultos? Vamos. Nós vamos falar de avareza, de dolo, de malícia, de inveja, de blasfêmia, de soberba, de loucura. Tá? Então veja, que terrível, né? Tudo isso. Diz a palavra em 1 aos Tessalonicenses 4:8. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. É você que possui o seu corpo, não são os outros que possuem o seu corpo. Em santificação e honra. Não com o desejo de lascívia, não com o desejo de libidinagem, não com o desejo de sensualidade exacerbada, ok? Como os gentios que não conhecem a Deus. Não, quem não conhece a Deus faz tudo isso. Aí a pessoa assiste a novela, as meninas veem lá um monte de ímpiazinha com certos trejeitos, certas roupas, certas atitudes, certos comportamentos. E depois tem menina crente querendo imitar a mesma coisa. A Bíblia diz que não é. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Defraudar um irmão é você querer usar o corpo da pessoa, tá? Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Deus se vinga de quem usa o corpo do outro. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem. Então, você pode nem estar se agradando do que eu estou falando. Não pense que você está me rejeitando. Quem rejeita estas coisas, esses ensinamentos, estas verdades, rejeita a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Então, não rejeite. Deus está lhe ensinando como é que Ele quer que você viva. Amados, essa é a nossa carne. Quero encerrar lhe dizendo, cabe a nós não deixá-la reinar. Cabe a nós não obedecer às paixões da carne, às inclinações da carne. Ela quer fazer tudo isso, você não pode deixar.
Mas, bispa, é possível eu não deixar minha carne? Claro que é. Segundo aos Coríntios 4:7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O meu corpo é um vaso de barro. Não serve para nada, uma porcaria. Inútil, tá? Quebra, suja, desbota, falta pedaço. Mas há um tesouro, uma excelência de um poder, que é o poder de Deus. Então diga, o poder de Deus está no meu espírito. A minha carne é um vaso de barro. Então, tem poder no seu espírito? Esse poder vence a sua carne? Vence. Lucas 10:19 diz: eis aí vos dei autoridade. Para quê? Pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, que já está na nossa carne. E nada, absolutamente vos causará dano. Então você tem o poder de Deus e você tem a autoridade dele. Diga, eu tenho poder e eu tenho autoridade de Deus. Muito bem. Então, mesmo a nossa carne sendo imunda, cheia de concupiscências, vontades loucas, ela pode ser totalmente dominada. Diga, a minha carne pode ser totalmente dominada. Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer que a lei do Espírito, o Espírito Santo que está na sua vida, é mais forte, mais poderoso do que esta lei que domina na sua carne. Você entendeu? Então não diga, ai, a minha carne, a minha carne, a minha carne, a minha carne. A sua carne nada, o seu Espírito é poderoso, o seu Espírito tem autoridade, há uma lei do Espírito Santo na sua vida, que manda agora, e é muito mais forte, porque já te livrou da força. O que Jesus fez, amado, foi uma obra que nos livrou da força do pecado e das obras da carne. Amém? Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Veja, liberdade, diga liberdade. Porque não pense que eu estou falando tudo isso, então eu vou viver engessado. Ao contrário, aqui ninguém vive engessado. Nós somos felizes, nós nos divertimos, nós brincamos, nós temos muito prazer de muitas maneiras. Mas você foi chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não faça libertinagem. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. E eu encerro com Hebreus 12:28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, você já está num reino. Espiritualmente falando, você está no reino de Jesus Cristo, inabalável. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Você é um servo de Jesus? Tem que ter temor, tem que ter reverência, tá? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui é consumidor mesmo, um fogo que consome, tá? Um fogo que... Mas o que ele faz? Ele me fulmina? Às vezes até fulmina, assim. Fulmina, às vezes, a saúde de alguém. Fulmina um sonho, fulmina um ideal, um projeto, uma área profissional. Amado, tudo está linkado. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. Vamos servir a Deus... Sabe, estamos num reino inabalável, com graça. Vamos reter a graça, é maravilhosa. É um favor imerecido. Mas vamos servir a Deus com reverência e santo temor. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Estamos encerrando. Você deve conhecer algum crente que precisa desta mensagem. Leve, presentei. Tá? E se você precisava dessa mensagem, glória a Deus, ela chegou na hora certa. Bispa, eu estou aqui encabulado. A minha carne tem me humilhado demais. Agora entendi. A Bíblia diz que precisa se arrepender, reconhecer. O sangue de Jesus está vivo hoje, quente, para perdoar qualquer pecado. E como Jesus disse àquela mulher pega em flagrante adultério, ninguém te condenou, também não te condeno. Porque Jesus não está aqui para condenar ninguém. Aliás, quem está em Cristo Jesus é nova criatura.
A palavra de Deus diz que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então você não vai para o inferno, Ele não te condena, mas Ele disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Está perdoada, vai, não faz isso de novo, tá? É isso que Ele está falando para nós também. Sua carne lhe envergonhou, agora você sabe do que ela é capaz. Vai e não peques mais. Feche seus olhos. Pai amado e bendito, estamos encerrando esta noite de conhecimento, Senhor, um assunto difícil, delicado, bastante profundo e eu creio que apropriado, Jesus. Porque vivemos num mundo que jaz no maligno, cheio de apelos, cheio de ciladas do diabo, de laços. E nós precisamos, Senhor, ó Deus, ter cautela com a nossa carne, Jesus. Para não colhermos corrupção, desgraça, problemas, frustrações. Jesus, chega de erros. Chega de confusão, Pai. Estamos dando um basta. Queremos viver a vida maravilhosa, plena, que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso eu oro agora, Jesus, para que cada um aqui acerte o que precisa acertar. Receba o teu perdão nesta noite, Jesus. Tu és um Deus perdoador. Ó Deus, e que todos nós sigamos olhando somente para Ti. Falando todo o tempo com a nossa carne. Carne, você não pode mais, você não vai me dominar mais, não vai me envergonhar, você não tem mais força do que o poder e a autoridade de Jesus que estão no meu espírito. Ó Deus, que o teu perdão seja liberado, que ninguém saia daqui, Senhor, com nenhum dardo de acusação do maligno, porque tu és um Deus de reconciliação. Sabemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nesta noite, Senhor, nós aprendemos a observar melhor as vontades da nossa carne, Jesus. Nós não vamos deixá-la desenfreada, solta, cheia de apetites. É por isso que nós nos reuniremos aqui também no domingo, Pai. Vamos crescer ainda mais. Vamos dar muita comida ao nosso espírito, para que ele seja cada vez mais fortalecido e a nossa carne enfraquecida. Oramos em nome de Jesus, pelos casais, pelos solteiros, Pai, que Tu coordenes cada vida, cada família. Ó Deus, que a Tua paz, a Tua graça inunde cada pessoa, que cada um, Senhor, faça um propósito contigo, se casar mais rápido, de acertar a vida, se não pode, ó Deus, se conter. E que os casamentos, Senhor, sejam perfeitos em Ti. Que haja sempre leitos sem mácula. Uniões, Senhor, perfeitas. Em nome de Jesus. Que nós levemos a Tua paz, a Tua bênção para os nossos lares. Amém. Diga amém. Estenda sua mão para o altar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos cobriu, esteja mantendo um toldo de proteção, amor, fidelidade por onde nós andarmos. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Se alguém precisar sair, boa noite. Vá em paz, vá feliz. Até domingo. Vamos abrir as portas do Espaço Gourmet. Se alguém quiser lanchar, comprar um lanche, levar para casa, fique à vontade. Nós vamos encerrar dando boa noite aos internautas. Amamos vocês. Seu espírito está fortalecido. Sua carne não lhe vencerá jamais. Em nome de Jesus. Boa noite. Até domingo. Graça e paz. Quem quiser e puder, louve conosco. Vamos lá.